Olá, tudo bom? E que bom que você está aqui para acompanhar a edição número 11 do podcast Físio e TO em Movimento, do Crefito 3, trazendo tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional. E hoje eu, Mônica Farias, jornalista do Crefito 3, em apresentação solo, pois o Túlio Fonseca, meu companheiro de microfone, está curtindo 2 semanas de férias. Edição especial, porque nesta e na próxima semana iremos abordar um assunto sobre o qual o Crefito 3 recebe muitos questionamentos e muitas cobranças. A explosão de autorização de vagas para graduação na área da saúde em cursos oferecidos pela modalidade de ensino à distância, ou EAD, como é normalmente conhecida essa forma de ensino. O crescimento de vagas e de pessoas interessadas na formação na área da saúde por meio do ensino à distância, que se tornou uma possibilidade real a partir do Decreto 9.057, assinado em 2017 pelo presidente Michel Temer, tem sido muito questionada por profissionais da área da saúde. Na fisioterapia e na terapia ocupacional, o combate à graduação EAD foi abraçado pelo sistema COFITO-CREFITOS. Para falar sobre esse assunto, reunimos 2 representantes do sistema. O diretor-secretário do COFITO, o Dr. Cássio Fernando Oliveira da Silva, e o Dr. José Renato de Oliveira Leite, que é presidente do Crefito 3. Devido à complexidade do tema, nós dividimos esse programa em 2 partes. A primeira parte será dedicada às discussões sobre o EAD que ocorrem em nível federal, com a atuação direta do Dr. Cássio, como representante do COFITO, no Fórum dos Conselhos de Fiscalização, e a sua participação em audiências públicas, na Câmara dos Deputados, sobre os riscos do EAD na saúde. Na próxima semana, traremos a participação do Dr. José Renato, que vai ampliar o debate, falando sobre os riscos à segurança do paciente, que pode ser um subproduto muito real da modalidade EAD na saúde. Para iniciar essa conversa, eu trouxe 2 declarações realizadas durante uma audiência pública sobre o EAD na saúde, realizada na Câmara dos Deputados. A primeira fala, da deputada federal Alice Portugal, expõe as principais preocupações de diferentes profissões da saúde. Em seguida, o Dr. Cássio, na mesma audiência pública, faz a sua defesa pela necessidade do ensino presencial na fisioterapia e na terapia ocupacional. Como enfermeiro, que é profissional de cabeceira de leito, de administração hospitalar, poderá fluir a sua formação sem a presencialidade com o paciente? O farmacêutico que manipula, dispensa medicamentos, que trata da toxicologia, da bromatologia, que são modalidades, são especialidades profundamente laboratoriais. Como realizá-las? Como realizar seu ensino à distância? Não é? A nutrição, como sem analisar a massa magra, o nível de gordura do paciente, em loco, o fará para a definição de uma dieta individualizada do seu paciente. E o fisioterapeuta, com as suas diversas modalidades. Não tem lugar para erro, não tem lugar para dúvida. Quando chega um paciente, chega um usuário, uma pessoa na sua frente, você tem que atuar. Você não pode errar. E isso estou falando especificamente da prática, das habilidades manuais, dos seus talentos, o desenvolvimento disso de uma pessoa, de um profissional de saúde. E isso se faz praticando, praticando, praticando e praticando, com um profissional capacitado do seu lado, com vários alunos nesse setor, desenvolvendo dentro de seus erros as discussões. Isso se faz praticando. Perfeito? Esse é um ponto. Outro ponto, o cuidado, o contato com o paciente usuário são necessários para as experiências interpessoais e para o desenvolvimento pessoal do profissional. Essa posição do sistema COFITO-CREFITOS já é bem consolidada e desde pelo menos 2016
o sistema participa desses debates em torno do EAD na saúde e os riscos que ele representa para a sociedade. Por que esse debate não avança em decisões concretas por parte das autoridades governamentais para que isso seja de alguma forma ou totalmente proibido ou devidamente regulamentado? Por que é tão difícil combater o EAD na saúde? Deixar bem claro de fato que o sistema COFITO-CREFITO, CREFITO 3 e o COFITO, tem, desde antes até de 2016, lutado contra esse tipo de formação, a formação à distância, tanto para a fisioterapia como para a terapia ocupacional. Nós participamos do FICFAS, que é o Fórum dos Conselhos de Fiscalização da Área da Saúde, lá em Brasília, onde se reúnem os 14 conselhos profissionais. E é unânime que todos são contra esse tipo de formação, por entender a real necessidade de que o profissional da área da saúde ele precisa treinar as suas práticas e habilidades, tanto na forma de atuar, como também no desenvolvimento profissional das práticas múltiplas com os profissionais. Ele tem que conhecer, ele não tem apenas que conhecer a sua profissão, mas ele tem que ter contato com outras profissões da área da saúde. E isso ocorre quando? No campo de trabalho, nos campos de estágio, para todas as profissões. Então, por isso, a unanimidade contra. E desse fato, temos lutado como audiências públicas desde 2016, 2017, com o encontro dos conselhos profissionais em Brasília, convidando essas autoridades a participarem, tanto o MEC como o Conselho Nacional de Educação, simpósios, dentro da Câmara Reguladora dos Trabalhadores da Área de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, no FENTAS, em várias frentes em Brasília, para que se possa, de alguma forma, sensibilizar o governo, o Ministério da Educação, a pensar, porque quando bem colocou no início da reportagem que a regulamentação através do decreto 957, maio de 2017, foi colocada de uma forma ampla para todas as profissões. Não levou-se em consideração especificamente a área da saúde, que é diferenciada de outras tantas. Em Brasília também existe o Conselhão, que nós chamamos, é um fórum que reúne todas as profissões regulamentadas no Brasil, tanto da área da saúde, como da área das exatas, humanas e tudo mais. Ali, de fato, não existe uma unanimidade, pois algumas profissões entendem que é possível a formação deles à distância. Tudo bem. No Conselhinho, que é o FICFAS que eu comentei agora, lá não. A área da saúde é fundamental o contato com o paciente, o contato com outras profissões. Nós falamos muito lá. O profissional de saúde, quando ele entra com seus 18 anos numa faculdade, ele entra uma pessoa muito jovem e ainda com falta de algum amadurecimento. Um amadurecimento específico que nós falamos, que é o contato após 5 anos com os pacientes. A forma como foi colocado o decreto, o ensino à distância ele é aberto total. Ele não respeita nenhuma característica de nenhuma profissão. É para todos e pronto. E aí fica quase que a critério das instituições de ensino, que têm um interesse muito grande financeiro em cima disso. Eles viram que isso é uma possibilidade de ganho financeiro muito grande, de faturamento. Para que tenha uma ideia, quando o FICFAS fez um evento em 2016, convidando essas entidades a participarem, para sensibilizá-los, houve audiência pública que nós participamos também, para sensibilizá-los e também os políticos. Logo depois, se for ver as datas, o decreto-lei foi assinado. E o decreto-lei veio de uma forma que, como houve um movimento social dentro dos conselhos profissionais, eles fizeram um decreto-lei que aí abriu de vez a possibilidade das entidades de ensino conseguirem as autorizações para as escolas específicas, tanto da fisioterapia, terapia ocupacional, dentre outras. E isso é expressado nos números. Nós colocamos no início aí que eram 46 mil vagas abertas para fisioterapia, em 2017, se não me engano, a nossa luta vem antes disso. Em 2019 pulou para 135 mil. Após esse decreto-lei, após o movimento de nós tentarmos sensibilizar as entidades, tanto o MEC como o Conselho Nacional de Educação, correram para autorizar uma forma mais ampla ainda de autorização. Para que se tenha uma ideia, depois desse decreto, qualquer instituição de ensino superior, mesmo que não tenha o curso de fisioterapia ou de terapia ocupacional,
que é da área, uma instituição que seja da área de exatas mais especificamente, e assim, ela pode abrir um curso, um ensino à distância na área da saúde, sem ter aptidão nenhuma, não tem laboratório, não tem nada. Mas esse decreto permite que se abra em qualquer instituição de ensino, seja com aptidão à saúde ou não. E por isso houve um salto gigantesco, que foi a hora que todo mundo conseguiu apresentar as instituições de ensino apresentaram seus pedidos e foi autorizado. Isso não aconteceu só como foi colocada a fisioterapia ou a terapia ocupacional. Em todas as áreas da saúde isso ocorreu, de forma gigantesca, muito grande. E isso, se serve de alento, digamos assim, para os profissionais, o sistema CREFITO 3 aqui em São Paulo, o COFITO tem lutado incessantemente contra esse tipo de formação. A respeito dessa falta de estrutura, como você mencionou, a falta de bibliotecas, a gente tem aqui uma intervenção da doutora Doris Daia, que representou o Conselho Federal de Enfermagem na audiência pública, falando justamente sobre isso. A doutora Zelamar colocou que nós fizemos a operação EAD, já que o Ministério da Educação fazia por amostragem, agora não faz nenhum, fazia por amostragem, nós, por uma solicitação do Ministério Público, fizemos avaliação em todos os polos do país, quando nós tínhamos apenas 2 instituições, que era a Uniderp e o Claretiano. Fizemos em todos. Se nós contarmos o que encontramos, porque assim, era uma salinha, e naquela salinha era, eu não sei o que era desenvolvido ali. Uma salinha que tinha que ter biblioteca, que nós nunca encontramos um volume que era de assunto de enfermagem. Nenhum. Tinha uma porção de coisa lá de livro, mas não tinha nenhum assunto. Não encontramos laboratórios, encontramos endereços que é impossível. Né? Ela já citou que nós encontramos no fundo de uma padaria, mas nós encontramos em fundo de residência polos de apoio presenciais. Essa questão dos polos presenciais é um dos pontos críticos da formação EAD. O MEC ele garante que, mesmo sem fiscalização, porque no começo havia uma fiscalização por amostragem e agora, como foi dito no áudio da doutora Doris Daia, nem essa fiscalização é feita, ela é feita na sede, né, da instituição, e é um dos pontos críticos. Eu gostaria que o doutor Cássio comentasse como isso pode ser, primeiro, aferido na formação EAD de fisioterapia e terapia ocupacional e que danos específicos esse sistema EAD pode levar para os futuros pacientes desses futuros graduados no sistema EAD. Como a doutora Doris muito bem colocou aí, é temerário. A forma em que o MEC trabalhou e tem trabalhado nesse aspecto é temerário. Veja bem, existem os polos de apoio aos ensinos à distância. Esses polos, para que se tenha uma ideia, ela tocou em algum ponto, mas o Ministério Público, em parceria, digamos assim, com a enfermagem, com o Conselho Federal de Enfermagem, pediu um estudo que eles fizeram, o pessoal de enfermagem fez, o Conselho Federal de Enfermagem fez, durante 1 ano e meio, se não me engano, indo em todos os polos aprovados pelo MEC para o ensino à distância em enfermagem. E como ela colocou aí, de forma bem resumida, encontraram endereços que, na verdade, assim, não existia. Posto de gasolina, padaria, casa, salas, quando era alguma sala comercial, totalmente sem estrutura alguma. Isso só demonstra a total inviabilidade da formação, da capacidade e competência desse profissional atuar depois disso. Porque ele, de fato, ele está sendo desamparado pela própria instituição de ensino. Então, as consequências disso são gravíssimas dentro da fisioterapia e da terapia ocupacional, porque nós trabalhamos com o ser humano. E se assim o for, não terão capacidade de fato, resolver os problemas das pessoas, trazendo prejuízo para a população. E o grande objetivo nosso é a proteção da população, trazendo prejuízo
à saúde da população, ao próprio profissional formado dessa maneira, que acaba sendo prejudicado, está sendo enganado, na verdade, pela instituição de ensino, porque isso não é uma formação competente para um profissional de saúde. Para que você tenha uma ideia, como o MEC não faz essas visitas em loco, ainda mais agora, nesse instante, e nem tampouco respeita o que seria os critérios para um ensino presencial. A própria enfermagem denunciou já que, se não me engano, são 4.000 horas a carga horária mínima para a formação, tanto da fisioterapia como da enfermagem. A terapia ocupacional são 3.200. Os próprios vários cursos de enfermagem que eles auditaram de EAD não respeitam nem a carga horária mínima do curso presencial, porque não existe uma legislação exigindo isso. Então, as faculdades têm se aproveitado disso até para abrir cursos com carga horária inferior à presencial. E isso ocorre, eu posso falar assim de conhecimento, que ocorre em todas, porque eles já se aproveitam desse momento. Isso falando da teoria. Se nós formos entrar na prática para fisioterapia, para terapia ocupacional, praticamente, eu posso arriscar falar assim, conversei já com alguns profissionais que atuam nessa área, que fazem os cursos, será em torno de 50% a 60% a prática em relação ao curso presencial, menor. Então é 50% menor do que um curso prático hoje, um curso presencial, desculpa. Então, as consequências são as piores possíveis para a população. E o próprio profissional está sendo enganado, porque ele não sai com uma formação competente para que ele possa desenvolver aquela função. Com esta declaração do Dr. Cássio, chegamos ao final da primeira parte dessa edição especial do podcast Físio e TO em Movimento, que mostra tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional. Na segunda parte deste especial, sobre as ações do sistema COFITO-CREFITOS em combate à graduação EAD para a formação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, vamos ouvir o presidente do CREFITO 3, Dr. José Renato de Oliveira Leite, que vai falar das contribuições de São Paulo para esse debate, os movimentos que o CREFITO 3 tem realizado para impedir que o EAD integral para a formação de profissionais de saúde seja desenvolvido em São Paulo, e o alerta para os riscos à segurança do paciente trazidos por essa modalidade de ensino, na próxima semana. Eu sou a Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3. A produção de áudio é do editor de vídeo do CREFITO 3, Rodrigo Cavalheiro. E o CREFITO 3 está no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, SoundCloud e Spotify. Quem quiser entrar em contato com a comunicação do CREFITO 3, basta enviar um e-mail para imprensa@crefito3.org.br. Até terça que vem.